No centro de uma grande discussão jurídica e política, o projeto de lei que prevê anistia para os condenados pelos atos praticados no 8 de janeiro de 2023 tem muito a ensinar a todos nós, principalmente aos vereadores e às câmaras municipais. Caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde todos os dias eu falo sobre os vereadores, a administração pública de uma forma geral e como isso tudo impacta a vida de todos nós, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, curte, compartilha, comenta e me ajude a cada vez mais produzir um conteúdo de qualidade e fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas informações relevantes, tá certo? Dito tudo isso, vamos rodar a vinheta e ver no que vai dar. Amado por uns e odiado por outros tantos, o PL da Anistia tem muito para ensinar a todos nós, principalmente no que diz respeito ao processo de produção de leis. Vale lembrar sempre que processo de produção de leis, ou processo legislativo formal, é uma cadeia de atos que são previamente estabelecidos por uma norma para que, ao final, toda a matéria levada à discussão plenária por um órgão legiferante possa produzir um texto que venha, ao adentrar no ordenamento jurídico daquele ente, produzir os seus efeitos. Bem, por que falarmos desse assunto se é um assunto tão espinhoso? Se é um assunto que gera uma quantidade enorme de amor e de ódio? Bem, isso é importante para que a gente possa produzir no seio do Legislativo Municipal a discussão quanto ao processo legislativo. Essa cadeia de atos a serem produzidos, na grande maioria das vezes, ela é esquecida pelo Parlamento Municipal. Muito embora a população, às vezes, faça gosto com que isso aconteça. Sem saber que, ao final, quando da produção da norma, essa norma acaba por trazer uma série de prejuízos para a mesma população impactada. Então, o que o PL da Anistia pode contribuir nisso tudo? Primeiro, é o fato de que há uma discussão muito grande sobre a possibilidade dessa matéria, desse texto, ao final ser produzido, beneficiar um número muito pequeno de pessoas, ou um número insignificante no que diz respeito ao contexto geral da população brasileira. Ou seja, um texto feito para atender às necessidades de um grupo específico de pessoas. Se isso é correto ou não, não vem ao caso. Mas isso traz para nós a necessidade de discutirmos se, quando produzirmos algumas normas no município, principalmente pela Câmara de Vereadores, o quanto de pessoas serão beneficiadas por essa norma. O quanto, ao final da produção do texto legislativo, pessoas serão atendidas por programas públicos ou até mesmo por benefícios sociais ou auxílios que possam ser estendidos pela atuação legislativa. Pois bem, o segundo ponto relevante nisso tudo é a questão política. Vale lembrar sempre que no PL da Anistia, tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, quanto do Senado Federal, Davi Alcolumbre, já manifestaram seu desconforto quanto ao ingresso dessa matéria na pauta, o que também ocorre inúmeras vezes no Parlamento Municipal, onde o presidente da Câmara, não satisfeito com o texto ou até mesmo incomodado com a matéria apresentada, seja pelo Legislativo Municipal através de seus membros, seja por iniciativa popular ou pelo chefe do Executivo, acabe por postergar a deliberação de tal matéria a fim de fazer com que ou a fervura abaixe ou a matéria ganhe mais comoção popular para que isso torne legítima a decisão proferida pelo Legislativo. Então, um ponto importante também é essa questão política. Terceiro, e não menos importante, é a questão constitucional, que está intimamente ligado à necessidade de analisar os critérios técnicos específicos para a produção de uma norma. Assim como vem acontecendo com o PL da Anistia, é importante que não só no que diz respeito ao mérito da produção da norma, mas que as questões constitucionais de produção da norma sejam observadas, para que, ao final, não tenhamos uma norma completamente ineficaz do ponto de vista jurídico. Um último ponto importante que podemos trazer do PL da Anistia, dentre vários tantos que nós teríamos para debater nesse vídeo, mas que me parece ser mais adequado para não ficar um vídeo tão extenso assim e acabar prejudicando no entendimento da matéria,
diz respeito à preocupação que o parlamento deve ter com a atuação de terceiros no processo de elaboração das normas, ou no processo de validação das normas. O que eu estou dizendo? Bem, finalizado o processo legislativo, o texto é encaminhado para sanção e veto do Executivo Municipal. No caso do PL da anistia, para o Presidente da República, que poderá ou não sancioná-lo, ou irá vetá-lo na sua integralidade. E toda vez que um texto passa pelo crivo de um terceiro, corre o risco de se aplicar um princípio estabelecido pelos Estados Unidos quando da criação do Instituto da Sanção e do Veto, que é o crivo da minoria sobre a decisão das maiorias. Então, para que isso não aconteça, o parlamento precisa ficar atento e não necessariamente produzir um texto que lhe agrade, mas um texto que agrade a maioria da população brasileira, motivo pelo qual o chefe do executivo não poderá se escusar de sancioná-lo. Da mesma forma, isso tudo diz respeito também à atuação do judiciário frente ao texto publicado. Então, toda vez que o parlamento elabora um texto, uma norma, algo que vá modificar a vida, seja de um grupo pequeno de pessoas ou do grande grupo de pessoas, ele deve se preocupar em como o judiciário irá ver a produção desse texto, se foram seguidos os critérios técnicos exigidos e se também foram observados os princípios constitucionais que definem regras basilares para a produção de normas, seja do ponto de vista republicano ou do ponto de vista democrático. Dessa maneira, encerro mais um vídeo aqui do canal, esperando não ter causado nenhum tipo de calafrio em membros da direita ou da esquerda, né? Conservadores ou progressistas, fiquem calmos. O objetivo desse canal, como vocês já devem ter percebido, é estimular cada vez mais a cultura legislativa e fazer com que os vereadores entendam, e a própria população, o sentido de todas as ações praticadas pelos agentes políticos locais, tá certo? Nunca é demais lembrar que, se você ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, curte, compartilha e comenta para fazer com que o YouTube dessa maneira entregue cada vez mais esse conteúdo para as pessoas que possam estar interessadas na cultura legislativa municipal, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.